o nome do Senhor, o Todo-Poderoso, aleluias, glória a Deus. Santo e poderoso é esse Deus, amém. Glória a Deus. É tão gratificante, chega a ser até emocionante a gente poder servir esse Deus maravilhoso, né? E em tempos tão falados, tão complicados, as pessoas falam, né? Mas quando Deus chama, quando Deus Ele abençoa, Ele multiplica, amém? E Deus tem multiplicado sabedoria, entendimento, conhecimento, aquele que Ele chamou, né? E o nosso pastor César recebeu uma revelação do Senhor para que este ano de 2021 iniciássemos janeiro profetizando, porque a palavra, irmão, ela tem poder. E eu quero aqui agradecer, externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, que me deu saúde e me deu a prosperidade de estar aqui, porque a prosperidade, ela vai além de finanças, e a maior prosperidade é poder continuar marchando, é continuar vivendo, é continuar saudável. E falando em saudável, eu quero fazer uma breve retrospectiva sobre o nosso primeiro dia do mês profético. Você que está nos acompanhando, que tem tido esse interesse gerado pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que já vieram no dia 1º, vieram no dia 3, no dia 4, dia 5, e nós estamos hoje no 6º dia, e Deus me deu essa alegria de hoje vir trazer a mensagem. Mas antes eu quero lembrar, o pastor César falou aqui conosco no dia 1º, no primeiro dia, ele falou em Atos, capítulo 1, versos 8, de ter uma visão saudável, irmãos, e isso me chamou tanta atenção que cheguei em casa, eu fui lá estudar mais, porque quando ele falou isso, falava de ser um testemunho de fé, de esperança e de amor. E isso me deu muita alegria, como ainda há pouco ele iniciou aqui falando, porque a nossa alegria tem que vir do Senhor. A minha alegria não pode vir das coisas, das circunstâncias, não, tem que vir do Senhor. E aí ele falou também em João 9:1, Jesus, ele cura um cego de nascença. E quando ele falou desse cego de nascença, sabe o que ele quis falar para nós profeticamente? Que a palavra de Deus transforma, irmão. Oh glória, a palavra de Deus para aquele homem de nascença cego transformou a vida daquele homem. E por que não continuar falando, né? E hoje eu quero dar continuidade nesse mesmo foco. Eu quero continuar o meu raciocínio espiritual, levando para você: tenha uma mente saudável. Se você tiver uma mente saudável, você vai conseguir proclamar a lei e o decreto do Senhor, que foi a última palavra que o pastor César trouxe aqui no domingo para nós. O decreto do Senhor já foi liberado sobre a tua vida, meu irmão. O decreto do juiz dos juiz, Deus, o Todo-Poderoso, Ele decretou a vitória. Então não vive em derrota, viva de vitória. E aí eu te convido agora, né, na minha introdução aqui, primeiro, se você quiser abrir a Bíblia do Senhor na sua casa, no seu trabalho, vocês aqui que estão conosco aqui, pode abrir comigo em Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, de 1 até o 3, amém? Gênesis 1, amém, glória a Deus, primeiro livro das Santas Escrituras, né? Gênesis, capítulo 1, de 1 a 3. E depois, se você quiser preparando aí na sua casa, nós vamos ler Ezequiel 37, de 1 a 10. Eu vou pegar duas referências bíblicas para nós entendermos o que eu quero trazer essa tarde, início de noite para nós. Mês profético em Paramaribo, a nossa igreja AD Betel, aqui conosco ao vivo, para você ser abençoado. O único objetivo é te abençoar, meu irmão, amém? E diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 1, de 1 a 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Até aqui, Gênesis. Agora nós vamos para Ezequiel, capítulo de número 37, até o número 4, versículo 4, amém?
Vamos devagarzinho, nós temos muito tempo, até às 19 horas, seguindo o lockdown do país, às 19 horas todos nós nos recolhemos. Estamos usando nossa máscara e aqui seguindo todo o protocolo. Amém? Então aqui, ó. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Versículo 4 diz: então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. 2 versículos das Santas Escrituras, o qual vai nos ajudar a entendermos, abrir a nossa mente espiritual, nosso coração espiritual, para compreender essa palavra, o poder da palavra profética. Esse é o título da minha mensagem que o Senhor direcionou no meu coração, o poder da palavra profética. Amém? E aqui eu venho profeticamente também, com a minha camisa com a bandeira do Brasil, somos brasileiros, e eu estou com o coração cheio de fé para profetizar a nossa nação e a nossa família uma vida saudável, uma mente, um corpo saudável. Amém? Você que está aí comigo, concorda? Aleluia. Você que está em Portugal, em qualquer lugar do mundo, profetize sobre a sua nação. Saúde mental, saúde espiritual, saúde material, em todas as áreas. E Deus vai ouvir a tua oração, meu irmão. Amém? E aqui na minha introdução eu digo para você assim: de toda a criação, o homem foi o único ser que Deus dotou da capacidade de falar, irmãos. Preste bem atenção nisso, porque a capacidade de falar, ela não se resume somente em poder se comunicar. Por que não, pastor? Por que não, pastora? Pois todos os animais, eles não falam como os homens, mas assim mesmo, eles se comunicam de alguma forma. Amém? Não é verdade isso, Débora? Os animais se comunicam de alguma forma, mas somente ao homem, Deus deu o poder de falar. Amém? Isso é maravilhoso. Podemos dizer que falar é emitir palavras criativas. Por quê? A palavra, ela tem poder de criar, irmãos, situações. Ela tem poder de estabelecer coisas. Ela tem o poder de alegrar. A palavra, o falar, ela tem o poder de motivar. Mas ela tem também o poder de abater. Ela também tem o poder de entristecer e de desmotivar. Eu posso nessa tarde te encorajar a ser uma pessoa de fé, de alegria, de tudo, só no meu falar. Mas a minha fala também pode te deixar muito entristecido, que não é o que eu vim fazer aqui. Estou apenas te dando uma introdução para você compreender. Aquilo que sai da nossa boca tem poder de influenciar, tão grande, irmão, tão criativo, e é tão poderoso para mudar situações, irmãos, e muitas circunstâncias na nossa vida. O falar, nós vamos ver aqui nessa tarde como a fala tem poder. Então, em Provérbios 18, você não precisa abrir, mas quem gosta de anotar como eu, te encorajo. Capítulo 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Aleluia. Quem bem utiliza a sua fala, vai comer do que fala. É muito forte isso, né, meu irmão? É tremendo. Veja bem, irmãos, povo de Deus, meus queridos amigos, minhas amigas, preste bastante atenção. Aquilo que falamos não tem neutralidade no mundo espiritual. Eu quero que você olhe para mim agora e preste atenção no que eu estou te falando. No mundo espiritual, o que nós falamos não tem neutralidade, pois toda palavra, ela não volta vazia. Pastor César falou isso aqui no primeiro dia. A palavra não volta vazia, independente para qual direção ela vá e para qual direção seja dada, ela vai produzir algo. Pastora Silvia, ela sempre fala isso aqui. A palavra, ela tem um endereço, e a palavra tem endereço tanto positiva como negativa, e esse endereço
ela vai produzir algo no reino espiritual. E é isso que eu quero te chamar a atenção hoje, para você tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 11, versículo 3, anote, depois você leia, que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você entende isso? Você entende isso? O poder que tem na palavra, quando Deus disse, a palavra de Deus, ela é criada de maneira que o visível veio a existir das coisas que não dá para você enxergar. É muito tremendo. E a Bíblia ainda diz mais, em Romanos 4,17, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E é sobre palavra profética, o poder dessa palavra, que eu venho nessa tarde te dizer. A Bíblia diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você aí que acabou de entrar no Facebook, vocês, irmãos, que estão aqui, porque a ministração começa, ó, por aqui, vai aqui para chegar lá. Já passou por aqui, irmãos. Precisamos trabalhar como Deus trabalha. Nós precisamos trabalhar como Deus trabalha. Sabe por quê? Precisamos imitar a Deus. O método nosso não funciona mais, pastor César, pastora Silvia, o nosso método não funciona. O próprio Jesus, pastores, ele disse que tudo que ele fazia, ele tinha visto o quê? O Pai fazer. E tudo que ele falava, ele tinha o quê? Ouvido o Pai falar. Nós precisamos usar o método de Deus mais do que nunca na minha vida e na tua vida. São 18 anos apenas caminhando, ainda estou engatinhando na vida cristã, mas eu preciso imitar mais a Deus. Eu preciso copiar o meu Pai, porque é Ele que tem o poder da palavra e já liberou no reino espiritual. Aleluia! Então, se nós queremos realmente trazer à existência aquilo que não podemos ver, precisamos ter clareza, meu irmão, como as coisas funcionam no reino espiritual. Se nós não tivermos clareza de como funcionam as coisas no reino espiritual, fica muito complicado nós vivemos a vida que Deus já liberou no reino espiritual para nós. E são muitas bênçãos, irmãos. Então, o primeiro ponto para você ter essa clareza, tirar essa venda dos teus olhos. Deus vê o que não existe como se já existisse. Eu achei isso tremendo, pastor. Deus vê o que não existisse como se já existisse. Sabe por que eu digo isso com firmeza e clareza? Porque todas as vezes que Deus liberou uma determinada situação, foi sempre porque Ele já havia percebido aquilo que Ele iria falar ou liberar antes de se tornar realidade. Dá para captar isso? Ele sempre sabe antes das coisas o que vai acontecer. Antes dele falar, Ele já sabe o fim. Pastor César já ministrou muito sobre isso. Muitas vezes sobre isso. Deus sabia e sabe de todas as coisas. Ele sabe o resultado. E Ele é um Deus maravilhoso, irmãos. E os resultados de Deus, pastora, jamais poderão ser ruins para tu e para a minha vida. Não podem. A palavra profética, irmão, eu quero te dizer com muita calma nessa noite. A palavra profética, ela não é nada mais, nada menos do que o liberar de uma palavra da nossa boca, carregada de fé. É simples assim. E fundamentada na vontade de Deus, que é muito importante, porque essa palavra tem que estar fundamentada na vontade de Deus, trazendo à existência aquilo que ainda não podemos ver com os nossos olhos naturais. Amém? Você entende? Tá? Então eu vou dar como um exemplo a Gideão. Olha só que coisa tremenda, pastor. Deus, no meu estudo, me revelava Gideão. Mas como assim? O que tem a ver Gideão, palavra profética? Eu vou explicar agora. Quando a gente vai lá para o livro de Juízes, eu até faço questão aqui de dar uma lida em Juízes. Se você puder abrir aí, Juízes capítulo 6. Eu vou ler apenas os versos de 11 até o 15. Juízes 6, olha o que diz no versos 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás,
Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então, olha essa revelação, pega aí. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Aleluia, poderoso guerreiro. Olha só, Gideão, ele estava escondido, pois ele estava com muito medo de morrer por conta dos midianitas. Os midianitas ali eram uma ameaça na vida de Gideão. Ele ficou tão apavorado, gente, eu prestei atenção nisso, que ele estava malhando trigo no lugar onde era para ele pisar as uvas. Então esse rapaz estava muito nervoso, meu Deus, muito nervoso. Agora eu pergunto: alguém inseguro, medroso, de estima baixa, cheio de complexo de inferioridade, porque ele era da família mais pobre dali da tribo de Manassés. Esse era o Gideão, o menor da família dele, né? Você consegue perceber quem era Gideão? Pois é, mas só que quando o anjo chega perto de Gideão, como é que ele chama ele? Em algumas versões, na minha diz assim: varão valente, aleluia, é como Deus te vê, irmão. E algumas versões diz: poderoso guerreiro. Um homem como aquele que a gente acabou de ver o quadro. Como podemos ver alguém valente em um quadro que nós acabamos de ver? Como? Como é que eu posso ver isso? Simples, meu irmão, muito simples. Porque eu falei lá no início da minha introdução, porque o Senhor vê as coisas que não são como se já fossem. Aleluias! Ou seja, ele olha lá na frente. Deus já enxergava Gideão como um homem valente, como um homem seguro, como um homem focado, como um homem cheio de autoridade. E a minha pergunta agora para você aí na sua casa, aqui na igreja é: como você tem enxergado as pessoas que Deus colocou do seu lado, meu irmão? Oh, Deus poderoso, Santo de Israel, meu irmão, pare e reflita como tu tens olhado a tua família, os teus amigos, os teus irmãos, como tu tem olhado a tua igreja, como tu tem olhado teus filhos. Aleluia! Deus manda tu refletir nessa noite, como você tem enxergado. Você tem enxergado todo mundo problemático, todo mundo muito cheio de problema complicado? A minha oração, a minha palavra profética é que você enxergue a sua casa, a sua família, seus irmãos, a sua igreja como pessoas cheias de Deus, como pessoas frutíferas. É isso que eu desejo para a tua vida. Olha a tua família, teus irmãos, os teus amigos de outra forma. É o ano extraordinário do Senhor dos Exércitos. Aleluia, Deus poderoso. Oh Deus, é assim que eu enxergo a minha nação saudável, a minha família, meus amigos, a minha igreja. Eu profetizo esse olhar saudável na tua vida nessa tarde. Aleluias. Quando Deus disse, meu irmão, haja luz, Ele liberou uma palavra profética. Ao liberar a palavra profética, o Espírito de Deus começou a produzir uma restauração na terra, porque a terra era vazia, a terra era escura, mas a palavra do Todo-Poderoso, haja luz, clareou toda a terra. Aleluia, é isso que Deus quer. O Espírito Santo fica no aguardo de uma palavra tua, de uma palavra minha, para que haja um profeta na tua casa, saia da tua boca o produzir daquilo que Deus já fez e mandou, te enviou para fazer. Chega de palavra de derrota, chega de palavra de desânimo. Aleluia. Olha, quando eu disse para você, meu amigo, meu irmão, abra a Bíblia em Gênesis, abra lá em Ezequiel 37. O livro de Ezequiel em 37 que nós lemos, nós vemos este mesmo princípio em ação. Agora a tua inteligência espiritual vai funcionar. A tua inteligência espiritual vai funcionar agora, em o nome de Jesus. Olha, a diferença que existe em Gênesis 1, Deus não havia criado ainda o homem.
Deus não havia criado o homem, por isso Ele próprio libera a palavra profética. Porém, meu irmão, quando chega lá no livro de Ezequiel 37, o homem já existia. E agora Deus espera que o homem libere a palavra profética. Ele espera que o homem libere a palavra profética. Amém. Deus sempre quer fazer alguma coisa, meu irmão. Sempre quer. Ele quer restaurar. Porém, ele precisa da palavra que saia da nossa boca, para que o Espírito de Deus traga à existência aquilo que não vemos, mas que já existe. Porque Ele liberou. Porque foi Ele que liberou. Aleluias. É interessante, meu irmão, que nesse livro de Ezequiel, o texto diz que o Espírito do Senhor conduziu o profeta no meio de um vale cheio de ossos secos. Foi o Espírito de Deus que conduz aquele homem. E algumas vezes, sabe, Deus permite que nós entremos, irmãos, em certos vales de dificuldades. Deus permite para nos usar, meu irmão. Não é nada mais, é só para nos usar, para que a palavra profética mude e restaure todas as coisas. E baseado na Bíblia, aqui no exemplo que eu vou te dar, às vezes você tem uma família toda complicada, toda problemática, não é verdade? É, porque Ele deseja restaurar e quer usar você. Profetize e libere palavras. E eu vou contar rapidamente o testemunho meu. Eu tenho bastante tempo. Todo mundo sabe algumas, talvez você não. Eu orei 12 anos pela conversão do meu esposo, que era muçulmano, de família muçulmana, pai, mãe e quase toda a família. 12 anos. E quando eu decidi me posicionar, eu não desisti. Eu não falo 12 anos para copiar a mulher do fluxo de sangue, porque foram 12 anos mesmo, orando, clamando, chorando, querendo desistir, me levantando, continuando, orando, chorando, caminhando. Mas quando chegou o ano da conversão do meu esposo, para honra e glória do Senhor, eu passei um mês trazendo a existência. Eu aprendi isso em uma igreja. Alguém me ensinou. Você pode aprender isso, meu irmão. E eu usei o versículo que está em Josué 24:15. Irmãos, em o nome de Jesus que Ele está aqui. E todos os dias, durante 30 dias, eu fiz um propósito, porque era o mês da família naquela igreja. E eu disse: é agora, eu não perco. E eu profetizava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele dormia, eu dizia nas costas dele: eu e minha casa. Eu estava trazendo à existência aquilo que Deus já tinha prometido, que Deus já tinha planejado. E o meu esposo se converteu naquele mês que eu me posicionei e que eu decidi que ele iria entregar a vida dele a Cristo. Amém, meu irmão? Glórias a Deus. Deus é fiel. E o que eu quero te dizer é que a palavra tem poder e ela já foi liberada por Deus, e você tem que profetizar. O Senhor nos coloca no meio de gente complicadíssima, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa casa, dentro da nossa igreja, e a gente perde tempo batendo cabeça. Aí Deus vem com uma palavra e revela: eu fiz isso, Leia, eu fiz isso, missionária, eu fiz isso, meu amigo, eu fiz isso, pastor, para você profetizar na vida do teu irmão, para você dizer: meu irmão é uma bênção, meu irmão vai mudar, a minha igreja vai crescer, eu vou sair do aluguel, eu vou conseguir, eu vou vencer. Aleluia, meu Deus. É só para isso, porque Deus não é mau e Deus não mente. Deus deseja mudar o caos da sua família, deseja mudar o caos da tua cidade, do teu país, da tua vizinhança, usando o profeta. E quem é o profeta? Ele vai buscar Isaías? Não, o profeta é você, meu amigo. O profeta é você. Libere palavras de vida. Libere palavras de vida. A palavra de vida está nos teus lábios. Então eu quero te dar só mais um exemplo, que está em Mateus 8, de 5 a 13, você não precisa abrir, que é do centurião de Cafarnaum. E eu fiquei muito maravilhada, pastora. Eu olhei Gideão, aí eu olhei lá o centurião. Eu falei: meu Deus, que revelação tremenda. Aquele homem comandava 100 homens abaixo dele, né? Deveriam ser os soldados, ele deveria ser um comandante, um oficial. E bastava ele dar uma palavra,
Viu, Pedro? E aquelas pessoas obedeciam a voz dele, né? Ele dizia, direita, eles iam, esquerda, ele ia, vem para cá, eles iam. Ele comandava só com uma palavra. Mas, como este centurião, ele sabia desse princípio que eu acabei de falar, do poder da palavra. E ele tinha um coração cheio de fé, irmão, tá? E compaixão pelo soldado dele. O que ele fez? Ele olhou para Jesus e disse, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra. Olha a fé. E o meu rapaz será curado. Este homem, este centurião, mesmo sendo um oficial, ele conhecia os princípios, ele tinha uma fé poderosa, e ele tinha um coração cheio de compaixão. E sabe o que aconteceu? Ele creu na palavra profética que Jesus liberou. E isso é uma revelação, irmão. Talvez tu esteja aí na tua casa esperando uma revelação do número da tua identidade, do teu sapato, do teu endereço. A revelação está aqui, meu irmão. A palavra tem poder. A palavra tem poder, está nos teus lábios. Profetize hoje, libere palavras de vida na sua casa. Agora, como diz o meu pastor César, olha aqui para mim agora. Olhe bem para mim. O inimigo trabalha com a mesma estratégia, irmão. Quando liberamos uma palavra de incredulidade, se tu está aí na tua casa, cheio de incredulidade, cuidado, irmão. Cuidado, porque essa incredulidade, o império das trevas pega aquele pensamento, a tua palavra, e produz algo. Se tu liberar uma palavra agora, falando qualquer coisa contra a minha vida, cuidado, porque o império das trevas pega e vai produzir algo. A palavra, ela não volta vazia, lembrem disso? Ela não volta, tanto mesmo que seja negativa, ela vai produzir algo. Veja agora este outro exemplo, só para você comparar. Eu dei o exemplo de Gideão, dei do centurião, e agora eu vou te mostrar em Gênesis, viu? Preste bem atenção. Gênesis 31, versículo 32, tem um relato onde Labão vai atrás de Jacó, pois tinham roubado os seus ídolos. Se você quiser depois ler essa história, Jacó libera uma palavra dizendo assim, morra a quem roubou o ídolo. Ele lançou a palavra. Só que ele, porém, não sabia que Raquel havia feito isso. Meu Deus, é forte demais. É muito forte. A palavra tem tanto poder. Jacó liberou uma palavra, mas veja bem, não era da parte de Deus. E aí o que aconteceu? Mesmo assim se cumpre. Pois tanto a vida como a morte estão no poder da língua, que nós falamos ainda há pouco. Ou seja, no poder da palavra. Por isso que Deus te deu condições de falar para isso. Quando chegamos em Gênesis 35, que depois você pode navegar por lá, tu vai ver. Nós vemos o cumprimento dessa palavra na vida de Raquel. O que aconteceu? Após dar a luz ao seu filho, ela morre de parto. Porque a palavra foi lançada. Então, meu irmão, muito cuidado. Há poder em suas palavras. Há poder nas tuas palavras. A palavra profética tem poder de trazer a vida em meio à morte, a restauração em meio ao caos e a luz em meio às trevas. A palavra tem poder de trazer vida em meio à morte. Sabia que se você criar uma meta esse ano, muita gente que estão morrendo pode viver? Fale de Jesus, pregue o evangelho. A palavra que traz vida é Jesus. Amém? Fale de Jesus, meu irmão. E eu vou concluir essa palavra nessa tarde, dizendo para você, este ano de 2021, pastores meus queridos amigos e irmãos, nós temos muito desafio como igreja de Cristo. Não somente como congregação, mas como uma igreja no mundo inteiro, em qualquer lugar que nós estivermos. Aos olhos naturais, nós não temos a mínima condição, pastor. Nós não temos realizar muita coisa, não vai dar aos olhos naturais, porque aparentemente falta tudo. Falta recurso financeiro, pessoas dispostas para trabalhar, falta pessoas que queiram sonhar de novo. Tem muita gente que não está mais sonhando aos olhos naturais. Mas eu venho essa noite
profetizar nesta igreja, nessa congregação, na tua casa onde tu estás, que esse ano vai ser o ano extraordinário do Senhor. Esse ano nós vamos comprar este prédio. Esse ano vidas serão salvas neste altar. Esse ano os líderes dessa casa vão se comprometer 100 vezes mais. Esse ano, ministério de louvor, ministério das crianças, todos os ministérios dessa casa vão crescer para a glória de Deus. Aleluia! Concorde comigo, profetize, tome posse. Essa palavra é real, ela é verdadeira, ela é fundamentada na verdade, não é da minha cabeça, é de Deus, o Todo-Poderoso, que me deu saúde, me deu vida para vencer, e está aqui esse ano pregando essa palavra para você, para mim, para minha casa, para minha família, para minha nação, para o meu povo. Aleluia! E eu quero encerrar nessa noite fazendo um pedido para vocês, meus irmãos que estão aqui comigo, você que está na sua casa. Nós não estamos fazendo teatro, nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos nos desdobrando, nós estamos dando o nosso sangue para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Reflita, reflita o que você tem falado, meu irmão. Nós não vamos mais bater na igreja do Senhor. Nós só queremos agora te amar. Mas eu quero que você reflita comigo o que tu tens falado para os teus filhos, o que tu tens falado para os teus amigos, o que tu tens falado para o teu marido, para a tua esposa. Reflita. A palavra tem poder, meu irmão. A palavra tem poder, minha irmã. Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Aleluias. Reflita, meu irmão. Reflita. Jesus te ama, meu querido. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder daquele que se posiciona, que joga tudo para trás e segue um novo caminho. Eu creio. A palavra tem poder. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Deus, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Eu sei que tu estás alcançando vidas agora. Eu posso enxergar pelos olhos da fé. Eu posso enxergar que eu não estou aqui por acaso. Eu posso ver vidas se restaurando, famílias, Pai, se posicionando, mães falando: eu te amo, meu filho. Pai dizendo: vem me dar um abraço, meu filho. Oh, Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a tua igreja. Nos dê condições, Senhor, de continuarmos marchando para a glória do teu santo nome. E toda a igreja diga amém. Amém, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda esse Deus. E eu agradeço a minha oportunidade. Que o Todo-Poderoso te abençoe em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.